Sabe aquela situação? A pessoa começa uma dieta, vê resultados ótimos no começo e, de repente, a balança simplesmente trava. Se isso já aconteceu com alguém que você conhece ou com você mesmo, saiba que não é por acaso. Isso tem nome, é o platô da perda de peso. Hoje a gente vai desvendar por que ele acontece e, o mais importante, como dá para superar. Vamos nessa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Frustra muita gente. Existe toda uma dedicação, uma mudança de hábitos, os resultados começam a aparecer e aí do nada, tudo para. É muito fácil achar que é falta de força de vontade, mas a verdade é bem mais interessante. A resposta, na verdade, está na nossa própria biologia. E olha só, a chave para entender o platô está todinha aqui, nessa curva. A perda de peso não é uma linha reto para baixo, de jeito nenhum. Ela segue esse padrão parabólico, que é super previsível. Entender essa curva muda tudo, porque transforma o platô, ele deixa de ser um sinal de fracasso para se tornar uma etapa esperada e totalmente natural do processo. Para a gente desvendar esse mistério, nosso papo vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos entender por que o platô parece ser inevitável. Depois, vamos mergulhar de cabeça na curva que define esse processo, explorar as 3 fases pelas quais o nosso corpo passa e, finalmente, descobrir as estratégias para quebrar essa resistência e ter sucesso. Ok, para entender o platô, a gente tem que começar do básico do básico. Pensa no corpo como se fosse uma balança. De um lado está a energia que a gente consome pela comida. Do outro, a energia que a gente gasta. Esse é o tal do balanço energético, e ele é a base de tudo. Imagina que o nosso gasto diário de energia é uma pizza. A maior fatia, tipo uns 2/3, é o que o corpo queima só para se manter vivo. Sabe? Respirando, pensando, fazendo o coração bater. Uma fatiazinha bem pequena é usada para digerir a comida. E o resto, uma fatia de tamanho médio, é o que a gente queima com a atividade física. No começo, criar um déficit é fácil, é só consumir menos do que se gasta. Mas o corpo é esperto e ele logo percebe essa mudança. É aqui que a história fica boa. Nosso corpo não é só uma máquina, ele é um mestre da sobrevivência. Ele evoluiu por milhares de anos para fazer uma coisa muito bem: não morrer de fome. E para isso, ele tem mecanismos incrivelmente poderosos para proteger as suas reservas de energia. O ponto principal é o seguinte: para o nosso corpo, uma dieta é um sinal de que está faltando comida. Então ele entra em modo de defesa, tipo um termostato que tenta manter a temperatura da casa sempre igual, sabe? Ele vai lutar para voltar ao peso anterior, porque para ele isso é segurança. É um esforço constante para manter o equilíbrio. Para entender melhor essa defesa do corpo, a gente pode dividir essa jornada em 3 fases bem claras: o choque inicial, a adaptação do organismo e, por fim, a resistência. Juntas, elas formam o que a gente chama de curva SAR, que é a grande estrela da nossa análise de hoje. Então vamos lá, vamos mergulhar em cada uma dessas fases para entender essa batalha que acontece dentro do nosso corpo quando a gente começa uma dieta. A primeira fase é o choque. Pensa nela como se fosse a lua de mel da dieta. O corpo é pego totalmente de surpresa pelo déficit de energia e ele ainda não sabe muito bem como reagir. Como o corpo ainda não ativou as defesas dele, a perda de peso é bem rápida, às vezes 3, 4 quilos já nas primeiras semanas. O gasto de energia quase não muda. É por isso que a curva de perda de peso, nesse momento, é tão íngreme, tão acentuada. Os resultados são super animadores. Mas a lua de mel, uma hora acaba. Aí a gente entra na segunda fase, a adaptação. Aqui, o corpo já entendeu o que está acontecendo e começa a lutar de volta, ajustando os sistemas dele para se tornar mais eficiente. E como é que o corpo luta de volta? É uma cascata de eventos impressionante. Quando se perde gordura, o corpo produz menos leptina, que é o hormônio que fala para o cérebro: olha, estamos satisfeitos. Com menos leptina, o cérebro faz 2 coisas. Aumenta a sensação de fome e manda um sinal para o corpo economizar energia, ou seja, desacelerar o metabolismo. O resultado é simples: a fome aumenta e o corpo queima menos calorias. A perda de peso até continua, mas fica bem mais lenta. E isso nos leva direto para a terceira e última fase, a resistência. Aqui, o corpo já se adaptou completamente à nova rotina. Chegamos ao famoso e bem frustrante platô. Nessa fase, o corpo vira uma verdadeira máquina de eficiência energética. Ele conserva cada caloria. O consumo e o gasto de energia praticamente se igualam. A disposição diminui e até aqueles pequenos movimentos que a gente faz sem pensar no dia a dia, tipo gesticular ou se mexer na cadeira, diminuem e a gente nem percebe. É a adaptação completa e a curva de perda de peso fica praticamente horizontal. Então a pergunta é:
Como quebrar essa resistência? Se o corpo se adaptou ao primeiro choque, que foi a dieta, a resposta é introduzir um novo choque, um que ele não esteja esperando. A solução está bem aqui. Se não dá mais para diminuir a entrada de calorias sem prejudicar a saúde, o jeito é aumentar a saída. E a ferramenta mais poderosa para isso é o exercício físico. Ele é o novo choque que o sistema precisa para sair dessa estagnação. Mas calma lá. Para que o exercício funcione, a gente precisa entender dois processos diferentes. Lipólise é o ato de liberar a gordura lá do tecido adiposo e jogar na corrente sanguínea. Beta-oxidação é o ato de realmente queimar essa gordura dentro do músculo para gerar energia. Uma coisa não garante a outra. O músculo precisa pedir e usar essa gordura que foi liberada. Mas também não é só se exercitar de qualquer jeito. É preciso fazer isso de forma inteligente. Então, qual é o tipo de exercício ideal para quebrar o platô e maximizar a queima de gordura? A resposta, por incrível que pareça, está na intensidade. Essa tabela aqui, ela mostra uma coisa muito legal. Em intensidade bem baixinha, o corpo usa quase 100% de gordura. Já em intensidade muito alta, ele usa quase 100% de carboidratos. Então, o segredo é treinar bem devagar? Pera lá, não é bem assim. A grande sacada é essa. Treinar devagar queima uma porcentagem alta de gordura, mas de pouquíssimas calorias no total. A mágica acontece na intensidade moderada. É nessa zona que se queima a maior quantidade total de gordura, porque o gasto de calorias geral é alto e a gordura ainda é uma fonte de energia bem importante. É o equilíbrio perfeito. Depois de ver tudo isso, fica uma pergunta no ar, né? Como é que a gente deve encarar o platô? Seria um obstáculo que não dá para passar? Uma parede que impede o progresso? De jeito nenhum. O platô não é uma parede, ele é uma porta. É um sinal do corpo convidando para uma estratégia mais inteligente que combina dieta e exercício de forma estratégica. É a chance de parar de lutar contra a nossa biologia e finalmente começar a trabalhar junto com ela.